Destaque. O destaque do dia é com ele, Benhur Ferreira. Destaque do dia desta manhã de sexta-feira, Benhur, bom dia. Bom dia, Marquinhos. Mais uma vez, um axé aqui, né, pro Madureira, aniversariante do dia, né? E hoje é sexta-feira, né? 13, né? Que alegra tantos lares, enfim, tem uma simplicidade no falar, no agir, uma pessoa realmente cativante que quantas vezes eu vi aqui, né, o Sérgio, né? Sérgio Cruz, né? Sim. Invocando o João Madureira. Já conheci o João de outros carnavais, mas agora eu convivo com ele, realmente é um figuraço mesmo, o Madureira, e nosso carinho nesse dia que ele faz aniversário. Marquinhos, tem tanta notícia aqui agora, eu estou selecionando aqui, Marquinhos, Vou falar do senador Delcídio primeiro, pode ser? Claro. Depois eu falar do Ciro Gomes, do PT, do Michel Temer, pode ser? Do senador Delcídio? Ex-senador Delcídio? E você me perguntava, Marquinhos, até é interessante a gente reproduzir aqui para o nosso ouvinte. E aí vou ter maior cuidado, porque são questões complexas e eu não quero... enfim, dar opiniões que não têm um certo embasamento. Mas vamos lá, então. O senador Delcídio, em primeira instância, ontem foi absolvido, tá? Aí a pergunta é, ele teve um mandato cassado, e aí? O que acontece? Então vamos por partes. Certo. O senador Delcídio foi cassado por quebra de decoro parlamentar, tá? A quebra de decoro parlamentar é uma das hipóteses de perda de mandato prevista no artigo 55 da Constituição, se eu não me engano, inciso 2º, que prevê que se o parlamentar infringir o decoro parlamentar, e aí a própria Constituição define, fala, além dos casos devido ao regimento interno, diz que o decoro parlamentar ter atitudes incompatíveis, né, com a atividade parlamentar ou receber vantagens indevidas. Uhum. O que é importante chamar a atenção é que decoro parlamentar não é crime, tá? A tipicidade dele não é tipicidade prevista no Código Penal, é previsto na própria Constituição e no regimento interno. Significa o seguinte, há uma autonomia em relação à esfera penal e à esfera política. Não necessariamente quem é absolvido na esfera penal não pode ser cassado na esfera política. Porque a quebra do decoro parlamentar, ela mais ou menos tenta imaginar o seguinte, que independente de ter uma condenação penal, a atividade de um parlamentar pode desgastar a casa. Então, mesmo às vezes um parlamentar, e estou falando em tese, porque claro, o caso concreto exigiria um estudo, o ex-senador tem ótimos advogados, o próprio Correio do Estado de hoje traz opiniões de juristas que atuam, que advogam, que não é meu caso, eu não advogo, enfim, então eu também tenho muita tranquilidade e humildade para fazer esse comentário, mas só quero o básico, quero explicar para quem está nos ouvindo. Então, uma coisa é o crime, que esse crime ele foi absolvido. Outra coisa é a quebra do decoro parlamentar. A pergunta é, se a pessoa perde o mandato porque quebrou o decoro, devido a um fato, esse fato tem uma significação política e jurídica. Na parte política ele perdeu o mandato. Na parte jurídica, esse fato, ele acabou sendo absolvido. Influencia? Aí tem teses que dizem que não, que tem autonomia, o decoro é uma coisa e crime é outra. Outros dizem que uma absolvição no aspecto penal acaba influenciando também no aspecto político. Em outras palavras, o que pode acontecer? Eu acho muito difícil o senador Delcídio ser candidato esse ano. Nós estamos em julho, é decisão em primeira instância, então não transitou em julgado, então cabe recurso. Claro que ele também pode, nas instâncias superiores, conseguir alguma liminar. Eu acho difícil pelo tempo, mas em tese, a princípio, não é automático. Foi absolvido, então não, porque o que ele foi cassado, vamos pegar o caso da Dilma, talvez dê para comparar. É que você falou que pode recorrer, mas o próprio Ministério Público Federal, ele pediu a absolvição. Então, quem poderia recorrer nessa situação? Mas imagina, saiu ontem, até ser publicado, aquela coisa toda É claro que, talvez até pela gravidade, possa se conseguir uma liminar. Mas veja o caso, talvez, dê para o ouvinte, o caso da Dilma na questão do impeachment. O impeachment é um julgamento político, obviamente tem que ter uma base para não ser um cheque em branco. Mas a Dilma, até hoje, do ponto de vista penal, não sofreu nenhuma sanção.
O que foi? Ela sofreu uma sanção por causa da política, perdeu o mandato. Então, o senador mas pode ser eleger, mas pode se candidatar. Pode, ver. O caso do Collor. O Collor, quando teve no impeachment, ele sofreu impeachment, depois o Supremo, ele foi absolvido no Supremo. E eu me lembro que o pessoal dizia, o seguidor do Collor, tá vendo, ele era inocente. Não foi assim. Porque uma coisa é questão criminal. O Collor no Supremo não foi naquela vez, até porque ele está com outro processo agora. Naquela vez ele não foi condenado. Mas do ponto de vista dos elementos que levaram ao impeachment, o Senado tem a última palavra. Inclusive, Marquinhos, quanto ao mérito da decisão do parlamento, o judiciário não pode nem fazer controle. Só se assim, não tiver para defesa, a parte formal não foi cumprida. Então, no caso do senador Delcídio, para finalizar, insisto, uma coisa é a quebra de decoro, outra coisa é o crime. Ele vai conseguir ser candidato? Eu acho difícil, mas não acho impossível. Porque como tudo está sendo muito judicializado, você não pode cravar. Hoje em dia quem crava, não vai... Enfim, o judiciário mesmo está mudando. A própria expressão decoro parlamentar é um conceito indeterminado. Enfim, então está aí aberto essa questão. Só não acho que seja tão rápido como alguns dos jornais estão anunciando hoje. Outra questão, Marquinhos, posso mudar de assunto? Claro, à vontade. Tem até um ouvinte que pediu, né, Marquinhos, para a gente comentar sobre ficha limpa. Eu vou pedir paciência para o ouvinte, eu não sei se ele se identificou, mas na segunda ou na terça-feira eu volto explicando como é que funciona a questão da ficha limpa, tá bom? Eleição nacional, que eu falei no início, né, Marquinhos? Michel Temer e PT militando por uma mesma causa. Essa causa se chama Ciro Gomes. Olha o que o Temer falou para o Rodrigo Maia. Qualquer um, menos o Ciro. Então, o Temer mesmo, com pouca aprovação, ainda tem a máquina na mão, né, Carmen? Ele entrou rasgando para que o Centrão não feche com o Ciro. O Ciro é do PDT. Se ele fecha com o Centrão, PP, DEM, ele aumenta o tempo na televisão e mais, ele diminui a resistência no lado mais conservador. O Ciro acaba sendo um candidato, já comentei aqui, muito forte se ele conseguir. Só que o Michel Temer e também o PT, por isso que uniu os dois nessa causa de enfraquecer o Ciro. Os petistas estiveram com o presidente do PP, Ciro Nogueira, com o PSB e com o Valdemar Costa Neto. O Costa Neto é do PR. Sem Lula, eles temem que Ciro colhe os votos do eleitorado do PT, prejudicando o plano B da sigla. Por isso tentam minar a coligação dele. Então, o Temer falou todos menos o Ciro, fazia esse apelo ao DEM, e o PT também procurou parte do Centrão, o PSB, porque com medo do quê? De inviabilizar se o Lula não for candidato, e é muito forte a possibilidade do Lula não ser candidato, mas o PT tem um plano B, os jornais cada vez cravam mais no prefeito, ex-prefeito Haddad, Fernando Haddad, então eles têm medo que o Ciro fique muito forte e inviabilize esse plano B do PT. Outro ponto importante é que o presidente do PR, Valdemar Costa Neto, envolvido com o mensalão, ele deixou os interlocutores com a seguinte impressão, que ele está mais próximo do Bolsonaro. Ele está mais próximo. Então a gente vai ter nos próximos dias uma definição. Por quê? Também comentei aqui, o Bolsonaro é um pequeno partido, pouco tempo na televisão. Se ele consegue um apoio do PR, aumenta muito o tempo dele na televisão, no rádio. Obviamente também ele tem perda, né? Toda escolha, porque ele perde uma parte do discurso, porque ele vai estar se aliando com uma pessoa que foi protagonista de um dos escândalos. Enfim, mas são escolhas que ele vai ter que fazer, vai estar lá fazendo as contas dele, o que é mais interessante nesse momento. Por sua vez, quem acabou, de certa forma, ainda tendo uma certa esperança, foi o governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a presidente pelo PSDB. Por quê? Porque uma ala do DEM disseminou a seguinte tese: não se deve minimizar a capacidade de Lula de transferir votos para um petista, o que minaria a chance de Ciro crescer no Nordeste. E esse grupo argumenta que, considerando que é improvável 2 nomes de esquerda chegarem ao segundo turno, melhor fortalecer Alckmin para evitar que um petista passe a etapa final contra Bolsonaro, o mais rejeitado dos pré-candidatos. Então tá aí colocada esse final de semana em Brasília, vai ser de muita conversa, muita articulação, e o Tribunal vai estar acompanhando, porque o que é mais importante para nós, além da eleição nacional, qual vai ser a repercussão
dessas articulações aqui no Estado, Marquinhos. Mas isso eu dou mais detalhes também na segunda-feira.